Se você conhecesse mais os erros das outras pessoas, será que você deixaria de cometer erros parecidos? Ou melhor ainda, será que você aceitaria os seus erros com mais facilidade? É para falar um pouco sobre isso que a gente está aqui com o FuckUpCast, terceiro episódio dessa nossa primeira temporada. O FuckUpCast é uma ideia da gente falar um pouquinho sobre aquelas situações, experiências que normalmente a gente não vê em outros podcasts, em palestras, eventos, em que as pessoas vão só para contar situações positivas e de sucesso. Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o que não deu certo, como é que a gente consegue aprender com isso, para talvez não cometer os mesmos erros de novo e inspirar outras pessoas de alguma forma. O FuckUpCast, ele nasceu também baseado numa experiência que é o Fuck Up Nights, uma série de eventos que existe já há mais de 10 anos e que já passou por mais de 300 cidades em 90 países. E hoje a gente vai falar um pouquinho como é que os pequenos empreendedores têm essa possibilidade ou não de errar e o que eles podem fazer no momento em que eles veem algum erro, detectam algum erro no empreendimento ali que eles estão trabalhando e como é que eles conseguem agir em cima desse erro que foi identificado. E para falar um pouquinho sobre essa situação, eu estou aqui com dois convidados especiais hoje. Estou aqui com o Marcel Leal, que é designer e especialista em gamificação. Bem-vindo, Marcel. Muito obrigado, eu que agradeço demais aqui a presença, o convite para a gente bater esse papo. Maravilha, estou aqui também com o Gustavo Vieira, empreendedor de varejo digital e gerente de projetos. Bem-vindo, Gustavo. Bem-vindo, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Valeu pela presença, Marcel. Você é um cara que teve uma experiência bem legal. Vamos lá. Bastante história para contar, né? Legal, gente. Para começar, vamos falar um pouquinho aí do case real que vocês têm para compartilhar, né? Como eu comentei aqui, a gente tem essa iniciativa de eventos chamada Fuck Up Nights e tanto o Marcel quanto o Gustavo estiveram com a gente em 2 edições diferentes, compartilhando um pouquinho do que aconteceu com eles quando eles resolveram empreender, cada um aí numa área diferente. Tem algumas coisas semelhantes, eu acho, né? Quando a gente fala de tecnologia, enfim, tamanho talvez de empreendimento, mas em setores de economia, acho que diferentes e que acabaram passando por alguns percalços. Então, para começar, acho que muita gente que está assistindo não foi até o evento, pedir para vocês compartilharem um pouco, né, um resumo aí do que foi essa situação, que momento foi esse que vocês passaram. Começar aí com o Marcel, conta pra gente que aventura foi essa que você passou, Marcel. Eu vou contar que a gente falou lá no evento, que é uma delas, né? Na verdade, a gente erra bastante. O que a gente... Deixa eu lembrar direitinho aqui. A gente montou uma startup em 2013, chamada Oposphere, em cima do tema de gamificação. Né, gamificação corporativa numa época que ninguém falava de gamificação ainda, né? Não estava começando a aparecer lá fora e tal, a gente montou a startup em gamificação. Na verdade, eu estou pensando agora, não foi na startup, foi antes disso, na verdade, foi a Ochroma ainda, que foi uma empresa que começou meio paralela com as nossas atividades, eu e o Alexandre Olivieri, que a gente montou uma solução, foi isso que eu falei lá no evento, isso que eu estava tentando lembrar aqui. É tanto erro, Mari, tanta é difícil juntar as pontas que a gente faz na vida que a gente acaba confundindo as histórias. Mas foi na Ochroma que a gente montou um aplicativo, uma solução, que para ter uma solução a gente precisa de um problema, isso a gente aprendeu depois, né? Mas a gente queria mostrar a nossa ideia, então a gente montou um aplicativo, uma ideia que era de realidade aumentada em 2012 ainda, né? Então era uma solução de realidade aumentada, meio que uma rede social, onde as pessoas podiam deixar a sua marca virtual no mundo físico. Então ela podia ir lá no MASP e colocar uma figurinha virtual no muro do MASP lá, e aí as pessoas que estivessem usando o aplicativo também podiam ver e interagir, comentar e tal, aquela coisa toda. Isso em 2012. Então a gente fez e desenvolveu e fez toda a solução, e aí a gente foi para o mercado montar, estou tentando encurtar aqui. E aí a gente foi para o mercado para mostrar a nossa ideia, mostrar essa ideia para o mercado, todo mundo achando legal, a gente achou, puta, como é que nós vamos monetizar isso? Não, os artistas vão querer fazer parte da nossa solução ali, né? Então a galera vai querer ilustrar e vai montar as coisas todas. A gente chegou a falar com a agente, não era um agente, mas era a licenciadora do Romero Brito na época, imagina. Não, o Romero Brito, ele estava
bombando, né, na época ainda tá, né? Mas botar as artes do Romero Brito lá e tal. A gente tava com toda a história montada na cabeça, né? E a gente foi pro mercado. E aí uma das principais eventos ali que marcou a gente, que a gente falou, não, agora não dá mais, foi quando a gente foi falar com um diretor uma reunião, não lembro se era um diretor, se era um gerente, mas foi eu lembro que foi da Faber-Castell, que a gente foi lá, ele achou super legal a solução, tinha tudo a ver com eles, tudo colorido, rede social, arte, desenho, ilustração e tal. Mas aí ele falou pra gente, putz, muito legal, Marcel, Alexandre, muito legal a solução de vocês, mas volta daqui uns 5 anos, mais ou menos, porque eu não tenho... Ninguém vai usar isso aqui, ninguém tem celular para usar isso, porque a gente estava numa pegada de muita tecnologia e tal. Então foi uma pancada na parede que a gente deu ali, e a gente aprendeu algumas coisas. Aí depois sim veio a startup de gamificação, porque a gente já estava nesse tema, né? E aí a gente fez a startup direitinho. A startup funcionou bem até também. Teve outras histórias erradas ali também, de insucesso. Erro não, né? A gente aprende, né, no erro. Então é isso. Ô Marcel, até aproveitando que você falou do timing, não lembro se a gente comentou disso no evento. Você acha que a questão do timing errado, né, que foi identificado aí apontado por esse executivo, é uma coisa que vocês não tinham parado para pensar por algum motivo, ou que vocês tinham avaliado errado do tipo, não, é realmente o momento, né? Ninguém tinha pensado nisso, Mari, imagina. A gente nem imaginava que tinha um timing para fazer as coisas acontecerem. Hoje ainda hoje que, né, a gente com um pouco mais, 10 anos depois, a gente entende um pouco mais que, putz, preciso saber se eu tô no timing ou não, mas é impossível saber, a gente não tem bola de cristal para saber, né? Acontece, eu tava vindo para cá escutando um podcast também, e eles falaram isso também. Falaram, pô, eu não lembro quem que tava falando, mas ele tinha um podcast muito relevante há uns 10 anos atrás, que eu escuto podcast faz bastante tempo já, que veio do áudio e tal. E ele parou, ele encerrou no momento, e ele tinha esse formato que a gente tá aqui. 3, 4 pessoas batendo papo e tal. E ele encerrou o podcast e agora tá começando de novo, tá começando. Então a gente não tem como saber, não tem bola de cristal para saber o timing exatamente ali, quando que você tem que lançar uma solução, quando que você tem que investir no projeto. É difícil. A gente tem alguns sinais, né, que a gente comentou lá no evento. Tem alguns sinais, você olha para o lado, vê se tem mais gente colocando dinheiro ali no mesmo lugar que você está colocando, vê se tem concorrente e tal. Isso foi uma coisa que me marcou bastante num dos papos que eu tive ali com o pessoal da 100 Startups também. Olha, se não tem ninguém colocando dinheiro, ou você tem muito dinheiro para aguentar uns 5, 6 anos, ou é melhor você não entrar, ou é melhor você nem fazer. Então é difícil acertar o timing ali, né? Sim. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai se vacinando um pouquinho. Né? E você, Gustavo, como é que foi tua experiência? Foi timing também? Foi outro tipo de avaliação? O que aconteceu? Conta aí para o pessoal. Bom, eu acho que, no meu caso, até para fazer um resumo, né, eu vendia equipamentos esportivos online, né, e acho que em relação a timing, o que eu vi? Que eu talvez tenha perdido um pouquinho a onda, ou fazendo analogia ao jacaré que você pega na praia, eu pulei um pouco antes dele arrebentar ali, porque... Depois, até com a pandemia, a questão do esporte aumentou, né? O pessoal começou a correr mais atrás. E se eu tivesse mantido a operação, talvez eu tivesse tido mais tração. Né? Mas, não dava para ver que o negócio ia aumentar do jeito que aumentou. E outro que os meus problemas eram reais e imediatos. Eu precisava tomar uma decisão. E por isso que depois de 2 anos ali, eu resolvi praticamente encerrar a operação. Não tinha dinheiro, como o teu exemplo, né, Marcelo, de falar que o cara da startup banca até o quadro ali se cristalizar e ele vê a oportunidade chegando perto. Eu também não tinha isso, então você tem que tomar uma decisão imediata. Por mais que você enxergue lá na frente que a coisa pode acontecer e tal, a tua conta está vindo hoje, né? Então eu acho que no meu caso tem isso também, não tinha uma questão de fronteira tecnológica, de um desafio tecnológico tão grande, mas tinha hábitos de consumo das pessoas, tinha toda uma questão aí que levou um tempo também para amadurecer. Sim. E aí, tem gente que estava na minha época e o cara está muito bem hoje, fazendo algo muito semelhante.
porque aguentou de uma certa forma, aguentou né? até chegar a onda, né? A onda. Aí ele surfou, eu fiquei na areia ali. Mas como que foi o passo a passo, Gustavo? Você identificou um problema, uma necessidade, foi em cima de um problema seu que você achou que outras pessoas teriam a mesma coisa? Conta um pouco como é que foi essa história, o que você achou ali, o que você resolveu investir, como é que foi essa trajetória? Tá. Acho que primeiro tem um rápido introdução, que é o seguinte, eu venho de carreiras corporativas, tal, e chegou um momento que eu preciso fazer alguma outra coisa mais minha para tirar um pouco a cabeça do mundo ali estanque da corporação, né? E aí eu resolvi ir para uma área mais comercial, que eu pudesse fazer alguma coisa, vender alguma coisa. E nessa procura era uma dor minha, como alguém que faz esporte de uma maneira bem amadora, mas com um volume grande, eu precisava comprar muitos equipamentos. Então, por exemplo, no triatlon, você tem na bicicleta, por exemplo, N possibilidades de inovação, de upgrades, tem compostos mais aerodinâmicos, mais leves, mais isso, mais aquilo. Então, eu, na minha jornada esportiva, via sempre a necessidade de melhorar, e a necessidade e a vontade, né? Só que aí eu comecei a sentir que existia uma certa restrição para você comprar certas coisas no Brasil. Então, lá fora você tinha um monte de coisa, um monte de fornecedor, etc. Aqui no Brasil, basicamente, tinha lá dois distribuidores de algumas marcas que traziam as coisas para cá, preço praticamente tabelado. Fora isso, você tinha que buscar por conta própria. Aí eu fui percebendo, opa, peraí, casei uma coisa com a outra. Eu quero comprar coisas novas, acho difícil aqui, vamos começar a importar. Eu estou falando ali de 2014, 15, onde não era tão fácil quanto hoje importar as coisas. Cartão de crédito ainda tinha muita fraude, compra externa e tal, mas eu fui vendo que dava para ter um giro. E nesse mundo esportivo, existem umas questões ali que é um pouco também da galera ter o ego, de ter o certo equipamento, de mostrar tal, de dar giro isso, né? E mesmo pro que é usado, etc. Aí eu falei, pô, eu vou tentar começar a fazer isso, né? Trazer produtos e revender. Porque eu também percebi que as tendências que aconteciam lá fora demoravam um pouco para chegar aqui. E nessa minha jornada esportiva, eu comecei, numa certa loucura minha, assinar a revista gringa para ver como que o cara treinava lá fora, como que eram as coisas lá fora. E aí, tem um monte de coisa lá que a gente não tem acesso aqui. E aí comecei a comprar um para mim, 2, 3, vi que chegava bonitinho, não sei o quê. Aí eu via que quando eu queria comprar um novo, eu conseguia revender relativamente fácil. Na época a gente tinha desses grandes marketplaces, acho que basicamente só o Mercado Livre, mas dava para ter negócio ali. Falei, pô, eu vou me aproveitar disso. Então eu juntei meio que uma questão minha, mas também com uma observação. Por trabalhar com gestão de projetos, uma coisa que eu sempre identifiquei tem a coisa que você acha que é a dor, tem a coisa que é a dor do fato, né? Você tem que ir lá e ver com seus próprios olhos, perguntar. E aí tem um monte de técnica, design thinking, babá. Mas vai lá e vê, não assume, né? Não acha que você sabe. E aí eu meio que perguntei para uma galera, da onde que você compra, de onde você traz e tal. Eu juntei tudo isso e falei, vou me arriscar nisso aí. Montei lá uma espécie de um business case e tal, mas aí, Márcio, eu concordo com você, por mais que você tenha ou não a visão, a hora que você põe num Excel, num PowerPoint, é lindo, cara. A realidade, ela se impõe. Ele aceita tudo. Mas eu consegui dar forma para isso e passar um tempo no caminho que eu achei que era o caminho. Então, foi daí que surgiu e esse foi o desenvolvimento da coisa. E qual que foi o ponto de virada aí para você olhar e falar, não está dando certo? Assumir que realmente você ia ter que dar alguns passos para trás. Nesse meu plano de negócio, eu fiz alguns estágios, né? E aí eu percebi que o que se chama aí de custo Brasil, tal, que é toda a nossa burocracia, etc., ele é um negócio difícil mesmo. Então, eu comecei a perceber algumas dificuldades operacionais. Então, eu comprava algo e não sabia quanto tempo ia demorar para chegar. Eu comprava achando que ia chegar em 1, 2, 3 semanas, chegava em 100 dias.
E aí a gente vivia como... Cai em Curitiba, cai no buraco de Curitiba. Curitiba é um é um negócio... Tem Indaiatuba também, agora tá começando que é um filhote ali de Curitiba, que também quando você vê ali no correio, você fica um pouco tenso. Mas demorava, você tinha custos não muito claros de importação, então o imposto de importação é tanto, mas dependendo do item, existe a cobrança também do ICMS, aí a cobrança por fora. Então, às vezes o item ficava 60% mais caro, às vezes ele ficava 100% mais caro. O site te falava lá que ia demorar, então, 1 mês, demorava 4. E você girando na tua conta corrente, e na época, para pequeno empresário, uma conta também, hoje você tem um monte de conta digital aí, mas era um negócio mais moroso e tal. E o juro era 14%, 15% naquela época. Ainda né? Hoje é 8%. O governo, uns anos atrás, aí estabeleceu uma limitação de 8%, que é usura ainda, né? Se você pensar que 8% a um mês. Ah, sim. Mas então, imagina, você comprou um negócio por 1.000, você vai demorar 4 meses para chegar, esse 1.000 está na tua conta a descoberto a 15% ao mês. A hora que chega, aquele cálculo que você fez, vou vender por 1.500, 1.500 não cobra mais o teu custo. Aí você tem que jogar 2.000. Então, tem uma série de coisas ali que aí, Mário, para responder, eu fui acompanhando o fluxo de caixa, a entrada, então na margem era bonito, assim, alguns itens com 100% e tal, mas quando você punha a despesa financeira, esse negócio começou a comer minha margem, comecei a entrar no negativo, comecei a tirar dinheiro do banco para cobrir o meu fluxo de caixa, e aí eu falei, aqui não está sendo um negócio legal. E aí fui tirando um pouco o pé. Nesse meio, fui tentando caminhos diferentes, então eu mapeava os sites, qual que eventualmente me dá menor prazo, mas não existia previsibilidade, tinha lá uns 10 sites mapeados em alguns países e era jogadados. Hoje, um site da Alemanha, que era Bike24, fazendo um merchan aqui, que era um dos mais rápidos, às vezes vinha rápido, às vezes demorava pra caramba. Então eu não conseguia ter isso. E aí a operação mesmo que me fez abandonar a ideia. E, enfim, vocês estão trazendo aqui abertamente questões de vocês que não deram muito certo, ou porque, enfim, o cenário não permitia, ou por falta de avaliação correta, talvez, ali de vocês, da equipe que vocês estão trabalhando e tal. E é algo muito difícil da gente ver, né? As pessoas estarem dispostas a falar sobre isso, né? E se abrir e ter um pouco dessa, acho que, vulnerabilidade. Por que vocês acham que é tão difícil da gente falar sobre isso, né? Que a gente tem esse receio de falar sobre isso no mercado, nos negócios? Será que é uma questão cultural? O que vocês veem disso? Eu acho que não é no mercado, não. Eu acho que é do ser humano isso, né? A gente não quer assumir erro. A gente não gosta de falhar, né? Mas eu sei lá, eu não sei se é uma coisa cultural brasileira ou se é sei lá, global. Assumir erro é um problema global ali. Mas depois que a gente entende, eu acho que isso vem com experiência também, sabe? Depois, quando a gente tá novinho, né? Quando a gente tem lá os 20 aninhos lá, a gente é tudo perfeito, a gente não assume, né, os erros. Depois a gente vai ganhando experiência, vai entendendo que erro não é o fim do mundo, não vai acabar a sua vida por causa disso. E mais que isso, a gente aprende com ele, né? O erro é um caminho para aprender, como nos games, né? Eu sempre falo isso. Quando a gente joga qualquer coisa, a gente só avança no jogo quando erra, porque é com ele que a gente vai aprender. Eu acho que é mais do ser humano mesmo, eu acho que é mais cultural, viu, Mari? Pensando rapidinho aqui, acho que é mais por aí. Eu concordo, cultural. Talvez tenha um aspecto Brasil aí, porque se fala, mas isso eu não tenho evidência alguma, mas que o Brasil não tem, eventualmente, apesar de ter muitos empreendedores, mas muitos são por necessidade ou falta de opção. Eu me coloco ali como alguém que se formou numa boa escola, etc. O empreendedorismo era muito pouco valorizado. Sim. Como carreira. Então você tinha lá ou entrar numa grande empresa ou ser de alguma forma atrelado ao governo, funcionário público e tal. Então, nesse sentido, você ir lá e falar errei,
enquanto o teu amigo tá bem e não sei o que, existe uma pressão. No mundo de hoje, rede social, também. que todo mundo tá sempre muito bem, Isso, postando, é mais difícil ainda. Só que aí acho que a maturidade, chega uma hora que você fala, foda-se, meu, é o meu rolê, esse é o meu caminho, errei. E, cara, só vou aprender se eu errar. Aí você pode ler biografia de quem for, o cara que fez alguma coisa de relevante, tomou porrada pra caramba, tentou várias vezes, ninguém foi lá e, uau, abemos tal coisa e o cara tem o melhor negócio, o melhor produto. Isso é uma ingenuidade. Momento né? eureka, né? Você levantou um ponto que é verdade mesmo. O rede social arrebentou com a cabeça da turma, né? É tudo lindo, tudo maravilhoso, é uma edição da vida ali que todo mundo acha lindo e, putz, ninguém erra, né? Ninguém compartilha erro no Instagram. Exatamente. É um problema isso. E é interessante, isso comentei já com outras pessoas também em outro episódio, da minha surpresa quando eu comecei a organizar o FACAP Nights aqui em São Paulo esse ano, né? Porque eu achei que ninguém ia querer comentar sobre erros, justamente por isso, redes sociais, toda essa cultura que a gente tem de querer sempre aparecer bem, mostrar que você tá bem sucedido, tô bem fisicamente, emocionalmente e tal. E a minha surpresa foi de muita gente querer, assim como vocês, vir contar as histórias. Falar, não, eu tenho uma situação aqui legal, que eu acho que pode ajudar, é engraçado, é interessante e tal. E justamente porque a gente não tem esses espaços, né? Porque os espaços, pelo menos meio óbvios, que a gente olha, assim, de palco, de palestra, de rede social, é para falar sobre o sucesso. Só que tá todo mundo, acho que nessa ânsia... Tem coisa interessante para tirar disso daqui. Sim. E eu quero também ver que eu não tô sozinho, né? Tem gente... então, acaba se atraindo ali, né? Quando a gente abre essas histórias assim, muita gente se identifica também, né? Porque você tem muito mais gente errando do que acertando, né? Isso é verdade. O Instagram, que a gente tava falando aqui da rede social, é uma edição da vida ali. O mundo real, a gente erra muito mais. Concordo. No momento que, né, a gente está falando de empreendedorismo e tal, acho que cada vez mais a gente está vendo empreendedores, do que você trouxe ali, acho que mudou talvez um pouco a visão de empreender, talvez só por necessidade. Acho que tem bastante gente querendo empreender, até por acreditar em alguma coisa, estudar para empreender e tudo mais. Mas a gente sabe que em algum momento esses percalços vão acontecer, né? Vocês que já passaram por isso e começaram depois outros negócios, o que vocês trazem, assim, de... informação, dica para a galera que começa a empreender e vê um erro, um problema, alguma coisa que não avaliou no meio do caminho. O que faz? Para tudo, reavalia, paga uma consultoria, para onde vai? Nossa, difícil. Porque que cada negócio é de um jeito. O que eu acho que dá para compartilhar é assim, pesquisa. Muito, antes de qualquer coisa, assim, ver, antes de ter a ideia, de executar uma ideia, ver se a solução resolve algum problema. Qual é o problema que as pessoas estão tendo, quais são as dores que as pessoas estão tendo, porque senão você está assumindo coisas, ou você, eu vi uma muito boa também, como é que é, de pesquisa. Se você não fizer pesquisa, a resposta que você tem ou é o que você acha, ou o que você já sabe. Então, não faz diferença. É melhor fazer pesquisa, vai descobrir, vai pra rua, vai no mercado que você quer atacar, vai descobrir as dores, de repente você encontra uma oportunidade que você não estava nem enxergando, que não era nem a solução que você estava pensando, não era nem a ideia que você estava pensando, mas que você consegue resolver de algum jeito ou de outro. E aí vai passos de tartaruga mesmo, não tenha pressa. Resolve um pedaço do problema, depois aumenta, depois vai. Eu iria por aí hoje, sabe? Com os cabelos brancos que me apareceram aqui. O que você acha, Gustavo? Eu acho que é isso, sola de sapato, você tem que ir lá e ver. Suas premissas podem ser importantes, mas tenha humildade para colocá-las em xeque. Acho que esse é um ponto. Pesquisar, ler, ver pessoas de outras, sei lá, com outras experiências, etc. Estava falando em rede social, eu sigo e gosto muito do Facundo Guerra, que tem um monte de bar aqui, porque ele dá a real das coisas. Você tem gente, de alguma forma, que acho que você tem algumas referências, algumas fontes, assim. Não tanta pressa, acho que a gente está também num mundo da pressa. Todo mundo tem que dar certo semana que vem, né? Eu não tenho muita experiência em startup, imagino que você tenha muito mais, mas quando você lê lá que o cara teve, principalmente alguns anos atrás, que o dinheiro para empreendedorismo estava mais
fácil, vamos dizer assim, todo mundo já queria falar que ia ter uma rodada, ia levantar grana, negócio assim. Acho que não, você tem que fazer um negócio pensando primeiro ali no teu produto, no teu cliente, no teu serviço e dar um passo de cada vez. Você vai demorar 4, 5 anos, vai ficar ali quase que no limbo, pequeno, aprendendo. Isso te dá musculatura para subir. Eu, às vezes, eu leio uns portais aí que vira e mexe, tem histórias de startups e tal. Aí você começa a fuçar fora da história divulgada no site. Fulano já tinha experiência, fulano tem família, tal. Nunca é aquele negócio tão fácil. Você vê lá que em 6 meses o cara tirou do nada aí milhões de seed, de rodada A, B, C, D. Não é por aí, sabe? Não, essas negociações demoram anos, assim, cara. Um ano e meio. Calma, assim. Aí vai, papapá. E acho que, para mim, o que ajudou eram alguns estágios, assim, sabe? Aí mais terreno a coisa. Eu tenho X dinheiro aqui que eu posso usar, que eu vou cobrir a operação. Mais do que isso, não. Então, X tempo que eu vou alocar para isso. Se esse negócio começar a me puxar muito, eu tenho meu outro trabalho, tá? Eu tenho minhas outras coisas. Então, eu só vou fazer a troca do trabalho principal para o empreendedorismo se eu conseguir ter grana aqui ou ver uma avenida bacana, ver uma saída. Senão você... isso para mim funcionou meio que como gatilhos, assim, porque a empolgação te faz, de repente, se jogar. Se jogar é bom, mas por outro lado, você tem que tomar cuidado como você se joga, senão o erro ele pode ser talvez muito crítico, né? Uhum. Então, mas não é fácil pôr tudo isso em perspectiva. Sim. Não é fácil, principalmente a primeira vez, né? Eu meti o pé pelas mãos com um pouco, eu falo disso, mas os meus limites ali de grana e tal, tinha hora que eu falava, não, vai, vamos. Eu conscientemente, com o que eu falo agora, deveria ter parado até um pouquinho antes. Não, total, Mas... É que a gente sabe, a gente acaba avaliando, putz, o que pode acontecer de pior, né, na empreitada aqui. Você fala, puta, pior, vou perder, sei lá, vou ter que vender minha casa, vou ter que vender o carro e aí eu vou ter que dormir no hotel. Pô, eu encaro. Dá pra encarar ainda, sabe? Agora, puta, vou perder minha vida, minha família, vou perder minha família. Pô, não, né? É melhor tomar um pouco mais de cuidado ali. Mas o erro vai acontecer, é inevitável. O erro vai acontecer, é lidar da melhor forma, que é aprender com ele. O pessoal de esporte faz muito isso, você deve saber também disso. O pessoal de esporte, putz, errou uma jogada, perdeu uma partida. Galera, se reúne, vamos ver o que aconteceu aqui, o que deu errado, o que funcionou. O erro não é culpa de alguém, né? Uhum. Não tem uma cara o erro. Sim. O erro aconteceu. Como é que a gente vai aprender com ele, né? Vamos analisar, vamos ver o que deu errado para evitar que aconteça de novo, né? Para evitar porque vai acontecer de novo, a gente tenta minimizar os erros, pelo menos o mesmo erro, né? Que aconteçam novos, né? Para a gente aprender outras coisas, mas... Cara, mas o erro não tem um dono, uma cara, aí já tem um grande avanço. Não, você precisa encarar desse jeito. Eu não sei, né? não quero generalizar, mas muito da cultura que eu venho é que tem culpado. Sim. Não, a culpa é dele, não. Totalmente. A gente fracassou por causa daquela pessoa. Ou se não é de mim mesmo, e aí, pô, fiz coisa errada, e aí você entra numa espiral negativa, não levanta a cabeça. Cara, acho que esse ponto aí é um dos principais, assim, errou, beleza. Você não tava lá zoando, você errou, você não viu, você tentou. Cara, isso aí pra mim é bem marcante, conseguir ter essa... Opa! E é uma coisa que acho que o empreendedorismo proporciona, esporte, tudo isso, que até no último episódio a gente falou sobre erro em grandes corporações, né? A gente está falando com vocês, empreendedores dentro de multinacionais, empresas mais tradicionais, o quanto isso realmente é complexo, porque entra bastante nessa cultura do vamos achar o culpado. São muitas pessoas, muitas áreas, uma parte é responsabilidade de um departamento, outra de outro departamento, quem foi o departamento que errou, para onde vai, e nisso você perde o timing, talvez, né? De parar, e o esforço também, né? De parar, olhar ali para o que realmente aconteceu, atacar no que você pode atacar, aprender e tal. E nisso o tempo vai correndo, né? A energia vai esvaindo. E acho que empreendedorismo, né, guardadas aí as devidas proporções, é uma oportunidade talvez de você olhar para isso com um pouco mais de facilidade, né? Total.
É difícil, né? É complicado, assim. Dentro das empresas também tem um pouco dessa cultura de erro, né? De ter um culpado de erro também. Dentro das empresas é mais difícil. Eu tô lembrando de um livro que eu gosto demais, ai, caramba, como é que ele chama? Ed Catmull. É o fundador da Pixar, o Criatividade S.A. chama o livro. E ele conta um pouco dessa história lá e como eles fizeram isso que a gente estava falando, de implantar uma cultura onde o erro não tem um dono, mas mais que isso até, onde qualquer pessoa que não precisa ser, falando de empresa, né, não precisa ser o diretor, não precisa ser o gerente e tal, qualquer pessoa tenha permissão para parar tudo que está acontecendo ali e consertar alguma coisa que ele viu errado, né? Que essa pessoa viu errado ali. E o livro é sensacional, ele vai e volta em algumas histórias assim, mostrando que o erro acontece e que a gente tem que aprender e a gente tem que conviver com ele e é isso que faz a coisa andar, né? As histórias, ele fala muito sobre as histórias da Pixar, né? Agora tem o filme novo da Pixar, eu preciso ir lá assistir. Como as histórias melhoram quando todo mundo enxerga um ponto de melhor, um ponto que está errado. Putz, isso daqui não funcionou, isso daqui pode mudar. E é qualquer pessoa. Isso que é muito legal lá no livro. Então, não só como empreendedor a gente precisa aprender isso, mas dentro das empresas, né? Dentro da corporação também a gente precisa encarar de uma forma melhor o erro mesmo. Sim, eu vejo que esse movimento digital tem mudado um pouco empresas. Eu trabalho com gestão de projeto, comecei com aquelas questões mais preditivas, abordagens mais preditivas, né? Cascata e etc. Ali você tinha uma cultura muito de alguém falhou. Eu lembro de trabalhar em dossiês para encontrar culpados em determinado projeto que eu trabalhei. Tinha que ter um culpado, tem que achar quem vai ser. A questão digital, por bem ou por mal, pela rapidez, etc., faz com que você tenha os times mais próximos. Eu tenho vivências assim, em que você tinha um time digital muito bom ali, ou um time multidisciplinar, tal do squad, muito bom, e aí, de repente, o direcionamento tem que dar certo porque está na meta de alguém. Não dava certo. Vamos fazer dar certo porque é legal, porque é bacana, tal. Tirando um certo oba-oba, tal, mas você tem uma diferença de engajamento. O cara se sente mais seguro em falar, em opinar, em testar, em ir lá ver, em errar. E eu acho que isso está permeando um monte de empresa por aí e acho que isso matador, assim, para quem sobe e para quem desce. E o empreendedor tem a facilidade de absorver melhor essa abordagem, porque ele é eles são poucos, mais fácil que uma grande estrutura que está, às vezes, acostumada a ir desse jeito, que você tem os silos, que as pessoas estão preocupadas em manter todos os benefícios, etc. Então, mas, cara, é a onda que está vindo aí atropelando, né? Eu lembrei de um case foi de gamificação, da DirecTV ainda, puta, faz tempo já, mas era fora do Brasil, que eles tinham muitos erros eu não lembro em que operação que era, mas enfim, numa operação específica lá da DirecTV, eles tinham vários erros acontecendo e tal, e eles queriam uma iniciativa para tentar diminuir os erros da galera lá. E aí eles montaram um portal onde os gerentes e os diretores postavam coisas ali, subiam vídeos contando, galera, isso daqui tá acontecendo errado, isso daqui não pode mais acontecer, ficou meio que uma cobrança ali da turma, óbvio que não deu certo. O que eles mudaram lá? Aí, por isso a gamificação, eles fizeram um esquema onde as pessoas subiam os seus próprios erros, é um pouco da história do fuck up aqui. Então os funcionários subiam os seus erros ali na plataforma, e aí tinha todo um sistema de pontuação, de ranking lá, porque eles premiavam o maior erro do mês. O erro mais votado, o erro mais visto ali e tal, compartilhado, eles ganhavam alguma coisa ali. E aí sim, aí foi um sucesso lá na DirecTV, foi muito legal. Então é um pouco disso, de abrir um pouco ter mais abertura para falar sobre erro, né? Para falar sobre os erros ali, e isso deu muito certo lá na DirecTV quando eles tiraram essa história de cobrança, quando eles tiraram a gestão,
da coisa e ficou só entre eles ali, né? Então eles davam ideias também como corrigir, como melhorar, e aí o erro era compartilhado, as pessoas tinham a possibilidade de não errar a mesma coisa, né? Também isso era muito legal lá, foi muito legal Legal o isso. case lá. E aí você contando, será que a gente olhando talvez para processo, metodologia, alguma coisa em cima dessa discussão do erro facilita, então, que as pessoas estejam mais abertas a discutir sobre isso? Que acho que esse exemplo que você trouxe é legal, não era só a discussão pela discussão, né? Tinha toda uma plataforma, talvez uma metodologia ali, um resultado que você fazia com aquilo, pontuação, tal. Eu acho que sim, eu acho que tem que conversar aí, de novo, né? Vai depender de empresa para empresa, cada empresa tem uma cultura, cada região tem um jeito diferente de lidar com erro, com relacionamento, né? Mas eu acho que o caminho é por aí, assim, vamos como todo mundo despersonalizar o erro, né? Vamos colocar o erro aqui na mesa, entender, aprender com ele sobre como a gente pode evitar esse mesmo erro, porque outros vão acontecer. Com plataforma, como foi esse caso da DirecTV, como o próprio na Pixar, né, que ele desenvolveu toda uma permissão, lá, uma autonomia para as pessoas pararem qualquer coisa lá dentro da empresa, porque enxergou alguma coisa errada, então a pessoa, sei lá, o estagiário podia parar um trabalho e afetar lá o diretor, mas ele tem esse poder e ele pode fazer isso porque ninguém vai chamar a atenção dele, porque ele viu alguma coisa errada. Então dar ferramentas e mudar um pouco a cultura, né? Mudar um pouco. Tem mudado, acho que tem melhorando, tá melhorando o ambiente para se falar de erro, sim. Eu acho que trazendo para o dia a dia do empreendedor, é o erro não só pelo erro, mas eu acho que você tem que, de uma certa forma, classificar isso. Tá, errei aqui. O que é isso? Isso que parte da tua operação é? Porque eu acho que precisa ter a lição ela é valiosa se você souber utilizá-la. Então, errei determinada estimativa. Lá no meu caso, estou fazendo compras em sites que demoram. Isso é um erro ou não? Não sei, mas eu preciso classificar isso e tomar algumas ações para buscar alternativas. Senão você fica só ali elucubrando ou com algumas histórias tristes para contar e aquilo não muda. Acho que isso serve para qualquer um. É uma questão meio que de organização ali. Cria uma tabelinha, lições aprendidas. E fala, aconteceu isso, percebi tal coisa. Eu tive lá um outro problema com Correios. Sumia, e aí o correio na época, você tinha que entrar em contato com o cara que comprou o seu e tal, e pedir para que ele registrasse uma reclamação. Era um processo bem moroso. O que dá para fazer nesse caso? Comecei a avisar os clientes que se atrasasse, era assim que ia acontecer, que ia resolver a situação dele, mas pedia por favor só para ele ter paciência, para que não virasse uma celeuma. Então, aconteceu, entendi, aprendi, mas criei algo que me norteasse para o dia a dia. Então você fica tomando a mesma porrada sempre. Então, isso que você está falando é importante mesmo, a gente documentar esses erros. A galera de TI sabe disso faz tempo, Sim. né? Você é da área de TI, né? Não. Não? Eu achei que você era. Não, só o marido, tá na família. Então, é isso. Eu lembro da gente ter conversado. Mas a galera de TI sabe disso há anos, né? Então, eles documentam tudo que deu errado. Tudo que no código deu errado, tudo que na plataforma deu errado, o servidor, não sei o que, tá tudo documentado. Então, a pessoa que chega naquele projeto, naquela situação lá, tem aonde procurar o que deu errado ou o que mais deu errado e evitar pelo menos os maiores ali, os maiores percalços. Exato. O que você está falando é importante, a gente precisa ter, de repente, até uma dica aqui para deixar. Exatamente. Documenta tudo que deu errado, documenta, porque você consegue compartilhar depois ali na frente com outras pessoas. Eu acho que documentar é interessante. Eu conheço alguns empreendedores, pessoas que têm pequenos negócios, e eu vejo que isso é uma diferença de quem vem ali de um histórico de grande empresa, que bem ou mal, às vezes é meio control freak da coisa, você tem que estar tudo tabulado, para o cara que está fazendo ali na correria dele e tal, e dando certo, dando errado, mas ele não gera nem o histórico. Acho que você tem que ter um ponto, isso não é difícil, todo mundo tem acesso a um Excel, um Google Sheets ali,
e você fazer alguns mapeamentos ali, uma disciplina de novo, né? de ter um pouco anotado, o que dá certo eventualmente, porque esse caminho aqui provou que é certo, então vou fazer dessa forma, etc. Ter alguns KPIs mínimos ali, ou para não ficar muito no techniquez, alguns indicadores, etc. Para coisas simples. Eu, na época, eu não tinha ferramenta nenhuma para contar lead, eu contava lead na mão. Eu postava, na época o Instagram nem tinha lojinha, né? Mas eu jogava lá no Facebook. Eu contava na mão, eu subia anúncio hoje, o anúncio é desse produto, tantas pessoas deram joinha, tantas pessoas comentaram, tantas pessoas pediram alguma informação direto, tantas pessoas chegaram quase a comprar, tantas compraram. Era um mar de informação na mão, coisa de louco. Mas eu fazia meio que amostral, mas eu precisava ter uma ideia de onde ir, de onde não ir. Então, acho que tem esse lance de aprender e tal, mas você tem que fazer um pouco dessa parte mais dura, mais chata, mas de ter um certo rigor, uma certa disciplina, porque senão você não enxerga o que a gente estava falando no começo das tendências, das ondas, você está no achismo seu. Não pode. Você tem que ter o número para você, às vezes, se validar, se revalidar. E eu acho que tem uma coisa aí, sabe, Mari, de uma constante provação. Pô, o negócio está mudando, o mercado está mudando, está vindo tecnologia, está vindo concorrente. E aí, como que eu tô? Como que eu tô perante a isso? Se você não sabe, você fica igual a analogia que você contou do sapo na panela, ali fora. Você fica cozinhando ali em fogo baixo e você não percebe. Você não percebe. E é mínimo, assim, o que é importante para você? Controla, faz umas planilhas, saiba isso. Que aí o erro, o acerto, você precisa se retroalimentar dessas coisas. E, Gustavo, a gente até comentou, né, se preparando para vir aqui, sobre o momento pós-erro, né, depois que você fracassou, faliu, o que quer que seja, para você recomeçar, né? Você tem uma nova ideia de um novo empreendimento, alguma coisa que você precisa recomeçar. Do quanto, às vezes, também você é bastante questionado pelas outras pessoas e como é que você lida com isso, né? Que tem os aspectos seus ali, já, né, de desenvolvimento, que você precisa olhar, pesquisar e tudo mais, e mais os questionamentos que vêm ali das pessoas, do mercado. Como é lidar com isso, né? Com essas dúvidas, com tudo isso que dá uma balançada ali também. Uma vez eu li que bastante gente, quando era criança, tal, tem alguns sonhos de que tá, sei lá, nu na escola, algumas coisas meio embaraçosas. É meio que isso, assim, você se sente, até pelo que a gente falou lá atrás, errei. Aí você já tem um caminhão de pessoas te questionando. Aí você fala, vou tentar de novo. Isso multiplica-se. Então, não é fácil. Você tem que ter... tá forte consigo mesmo ali. Pô, tirei o que eu tinha que tirar para mim. Quem que eu vou falar alguma coisa e vou compartilhar? Vai ter gente que é brother, seu amigo, você vai falar, vai rir ou não vai falar nada, depois você vai saber pelo um terceiro que ele tá rindo de você. Precisa ter, cara, pé no chão, assim. Eu a partir dessa minha falha, eu fiz um pequeno expurgo em alguns relacionamentos, ou rebalancei. Imagina uma prateleira com livros. Aí esse livro estava lá em cima, que era uma pessoa que eu prezo. Aí ele vai lá para baixo. É igual o supermercado, que a gôndola mais em cima é o mais nobre. Aí você joga o cara lá embaixo. Porque, começa até você não toma cuidado de fazer mal. Pelo menos, então eu senti um pouco isso. Não é pelos outros, você tem que tirar. Mas é uma energia, é uma cobrança, é um questionamento. Fica um negócio ali que se você não se blindar, você não tem que dar satisfação. Se o dinheiro era seu, dá satisfação. Se o dinheiro era do outro, eu acho que tem que ter buscado uma relação profissional ali, de investidor, tal, não de empréstimo, contrato, tem um monte de coisa. Mas é um lance, você tem essa fronteira, e assim, de novo, é fácil falar, mas na época, quando você tem esses questionamentos, você dá uma sentida ali, né? Não, toda vez que você vai tentar de novo, o mesmo sentimento, vem de novo. A diferença é que você vai ficando mais experiente, assim, você já sabe, putz, já sei por onde o caminho, né? Já sei o que eu vou sentir, já sei que ali na frente eu vou ficar triste de novo, ali na frente eu vou ficar um pouquinho mais feliz, porque vai dar alguma coisa certa, depois vai vir o buraco de novo. Então a gente começa a
ficar um pouco mais vacinado com as coisas ali. Mas é difícil pra caramba. Você vai no banheiro e chora e vai. É difícil. É bem difícil. Eu acho que você deve ter umas lições aprendidas, você evita certas coisas, Você né? começa, Falar certas coisas para certas pessoas. Tem um negócio de... Eu aprendi numa eu não lembro com quem que foi. Putz, sacanagem. Putz, eu queria falar o nome dele. Mas, enfim. Que feedback... Quando você recebe o feedback, e vale para isso que a gente tá falando aqui, né? Quando você recebe o feedback, você pega o que faz sentido para você e o que não faz sentido, você simplesmente joga fora, não considera. Porque não é pessoal. As pessoas estão falando de você, mas estão falando das ações, do que ela está conseguindo enxergar. E não do que ela não passou pelo que você passou, ela não sabe o que você tá, do que você abriu mão, do que você tentou fazer e não deu certo. Então você pega o que faz sentido, avalia se né, considera o que ela falou, e o que não serve, joga fora, mas põe para debaixo do tapete, esquece. Não é para ficar remoendo, não. Tive uma aula com um cara chamado Pedro Weiteigner, ele é fundador da ACE Ventures, e ele me falou isso aí na aula. Pra mim não, falou pra todo mundo. Sim. Do feedback, igual você falou aí, cara. Então. Tô fazendo a menção a ele, porque foi bem não legal, foi cara. Ele, mas eu tinha passado por um monte de de feedback de empresa, tal, um monte de blá blá blá. Ele chegou numa aula lá e aí isso aqui, ó, acabou. Foi melhor que tudo que eu tinha ouvido até então. Mas é por aí mesmo. A gente não pode levar nada pro pessoal assim, e a gente precisa aprender. É difícil pra caramba, que nem você falou, é fácil falar. Mas a gente não pode levar nada de ruim com a gente. Tem que tentar ali, vai lá, dá uma chorada no banheiro e vambora de novo. Né? Vocês deram algumas dicas para a galera que está começando a empreender, né? Ou pegando os cases de vocês de planejamento, timing, organização, metodologia e tudo mais. Uma dica ou algo que vocês possam trazer para a galera que acabou de passar por um momento de identificação de erro muito forte, que vai ter que mudar muito alguma coisa, ou até fechar uma empresa, partir para algo do zero de novo. O que vocês trariam aí com base na experiência de vocês que já passaram por esse ciclo, por esse processo, para a galera poder seguir em frente? Então, é complicado. Essa linha de, putz, onde eu tô sendo visionário, persistente da teimosia, da burrice, né? Não tem essa linha, a gente não sabe onde atravessa ali. É bem difícil. Eu acho que se identificou um erro muito grande ali, putz, chamar mais gente que está na mesma situação que você, que está no mesmo negócio que você, no mesmo setor que você, e fazer o debriefing, falando de esporte, fazer o debriefing, falar, putz, isso aqui não pode nunca mais acontecer, dá errado, a gente precisa mudar, pivotar, para falar o jargão das startups aqui. A gente pivota, fecha e abre outra coisa, mas não dá para tomar essa decisão. Óbvio que, né, acabei de falar assim, joga fora, não leva nada para o pessoal, mas é uma decisão muito, muito grande para tomar sem considerar outras visões. Né? Então é buscar feedback, buscar gente que já passou, para gente mais experiente, que já passou por isso também. Eu acho que é o principal que me vem na cabeça aqui. Certamente tem outras coisas para considerar. Eu não sei se antes ou depois desse ponto que eu concordo, é o desapego. De uma certa forma, ver isso como algo total, sem mais um projeto. Amor. Amor no sentido de você continuar insistindo em algo tem que ser um pouco mais racional. Eu acredito muito se você fazer algo com amor, você colocar energia, pensar no teu cliente lá na ponta, não fazer simplesmente por ganhar dinheiro. Mas quando tem um erro, deu um problema, peraí, vamos aterrissar isso aqui, vamos tentar tirar da frente o que é achismo, vamos beber em algumas fontes, pedir algumas referências, mas vai ter um momento que o negócio vai mostrar para você se ele dá jogo ou não, você tem que ir para outro lado ou tem que acabar com a coisa. Eu acho que nessa hora que a fronteira entre o que é real e o que você acha, a tua vontade, ela começa a embaçar, né? Que você começa a falar, pô, mas fiz isso com tanta vontade e tal. Acho que esse é um ponto meio cruel da coisa. Não é fácil também, né? Muito difícil. Mas eu acho que tem que ter esse desapego, tem que ser mais frio. A nossa startup foi nisso, né? A gente esticou um ano a mais do que deveria ali. A gente olhou, falou, putz, vamos tentar mais um ano? Vamos. E
sei se, olhando para trás hoje, eu não sei se a gente esticaria, mas talvez por 6 meses. Mas, que a gente gostava muito dali, a gente formou uma equipe bem legal, mas é isso. Tem que olhar, desapegar, colocar o coraçãozinho um pouco de lado ali e ver se faz sentido mesmo continuar com a ideia ali e tal. Muito bom, gente. Agradecer a presença de vocês aqui. Muito legal o nosso bate-papo, entender um pouco aí da história de vocês, perspectivas, experiências. Tenho certeza que... Já, que rápido. Muito rápido, né? Aquele clichê de podcast. Mas tenho certeza que quem está assistindo, ouvindo, enfim, conseguiu tirar aí boas inspirações, talvez, né, passando por uma situação parecida aí no meio do caminho. Então, obrigada mais uma vez por toparem compartilhar a história de vocês. Legal. E, enfim, fica aqui convite para próximas oportunidades também que a gente tenha no podcast, nos eventos. E fica meu convite aqui também para quem acompanha a gente, acompanhar o próximo episódio, que a gente vai falar um pouquinho, a gente falou um pouco sobre questão de erros em grandes empresas, empreendedores, pequenas empresas, e a gente falou um pouquinho também sobre setores da economia em que parece que é praticamente impossível a gente errar, né? Que eles não são muito passíveis de erro. Então, no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Obrigada mais uma vez por quem ficou aí até o final com a gente acompanhando. Deixem comentários aí do que vocês acharam do episódio. Muito obrigada e até a próxima.